na China comunista do Xi Jinping. A punição foi menos severa do que a do Léo Lins no Brasil. Mas hoje está sendo um dia bom para a gente fazer uma reflexão, né, sobre o Brasil, no caminho que o Brasil tem trilhado, né? Então, o presidente do Google no Brasil fala que com o julgamento do Marco Civil na internet as postagens de humor poderiam ter que ser excluídas sumariamente. E aí, ao mesmo tempo, nós temos um comediante condenado a 8 anos de prisão por fazer piada. E volto a dizer, façam uma reflexão, esse é o momento que eu chamo vocês a fazer uma reflexão do Brasil de hoje, em termos de liberdades individuais. Nós estamos muito mais próximos de países como a União Soviética, a Alemanha nazista e a China, do que a países como os Estados Unidos. E para não ficar só na teoria, eu queria citar aqui só uma série de casos que comprovam isso. Quem prende humorista e censura piada é ditadura, não é democracia. Eu me lembro que o meu avô se divertia horrores com as imitações que faziam dele. Tinha aquele comunistácio, que era o Agildo Ribeiro, fazia uma boa imitação do meu avô. O Jô Soares fazia a imitação do meu avô. Né? Meu avô presidente, era normal que fizesse imitação, chacota, etc, etc. Ninguém foi preso. Esse que o Estadão hoje é o último ditador do Brasil, o último presidente da ditadura, os humoristas faziam humor sem nenhum problema. Perguntem, se estivesse vivo ainda, se estivessem vivos, você pergunte na época do Chico Anísio o que ele achava, ou do Jô Soares, ou quem quer que fosse. Na verdade, eu me pergunto onde está o humor hoje contra o Lula. Né? Cadê o humor politicamente incorreto? Que aqui nos Estados Unidos é fortíssimo. Eu digo a vocês, tem comediantes aqui nos Estados Unidos fazendo piadas abertamente racistas. Comediantes brancos fazendo piadas de racismo negro e comediantes negros fazendo piadas. Aliás, o Chris Rock é um comediante mainstream, muito racista. E é normal, porque o humor permite que você discuta e ria de problemas sérios. Quais são os regimes que não têm isso? Volto a dizer, regimes da União Soviética, da Alemanha nazista, da China, da Coreia do Norte. Vejam, em 26 de junho de 1943, a Alemanha nazista condenou Marianne Elise Kürtner à morte por contar uma piada sobre o Hitler e o Hermann Göring. Entre 1930 e 1953, estima-se que cerca de 200 mil pessoas foram presas durante o stalinismo na União Soviética por contar piadas. Eu vou repetir, 200 mil pessoas presas durante o stalinismo na União Soviética por contar piadas. Eles não diziam que era contar piada, eles diziam que as piadas na época eram propaganda antissoviética. Se vocês acham que eu vou poupar os militares brasileiros, apesar de ter feito a ressalva do meu avô, não vou. Em 14 de dezembro de 1968, um dia depois da promulgação do AI-5, o humorista Ari Toledo, grande contador de piada, foi preso pelo DOPS por contar uma piada sobre caçar com o ato, em referência ao AI-5, durante uma apresentação. E aí vejam a loucura, vocês sabem quem criticou esse episódio? O Lula. A mesma pessoa que hoje defende a regulamentação do Marco Civil da internet. É engraçado, né? Como a luta deles não era por liberdade porra nenhuma. O AI-5 dos militares era ruim e o AI-5 do STF é bom. Nunca foi. Nunca foi por liberdade, nunca foi por democracia, foi sob poder, foi para poder implementar o comunismo no Brasil em paz. Eu falei do Chico Anísio no governo do meu avô, mas em 1977 os censores do regime militar interromperam uma apresentação do Chico Anísio por estarem chocados com os palavrões e as críticas políticas da peça Ai, Quinto, ameaçando inclusive banir o espetáculo exatamente da mesma forma. Aliás, menos cruel do que fez a juíza do textão, que eu esqueci o nome, com o Léo Lins. Em 2015,
Em 4 de junho, a cartunista Athena Fargandani foi condenada a 12 anos de prisão por insultar parlamentares iranianos em desenhos satíricos. Não chegou a fazer que nem o Léo Lins, de contar uma piada. Mas ele insultou parlamentares iranianos em desenhos satíricos. Em 1º de junho de 2015, também mesmo ano, o artista digital Dai Janyon foi preso por postar online uma imagem com uma caricatura do Xi Jinping. 5 anos de prisão. A gente acha, porque como a China não divulga essas coisas, ninguém sabe ao certo se ele foi condenado à pena máxima ou não. Mas o que eu acho interessante é que na China comunista do Xi Jinping, a punição foi menos severa do que a do Léo Lins no Brasil. Eu digo isso para vocês, meu povo do Brasil, para que vocês acordem para a realidade que a gente está vivendo. Em termos de liberdades individuais, o Brasil já é um país mais parecido com a União Soviética, com a Alemanha nazista, com o Irã, ou com o Brasil da ditadura militar. Muito pior. Esse é o caminho que está sendo levado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo governo Lula, pelo Rodrigo Pacheco, pelo PT, pelos veículos de imprensa, da velha mídia, todos que contribuíram e aplaudiram o regime ditatorial que a gente está vivendo, pelas redes sociais, que agora estão sofrendo as consequências. Piada manda para prisão e tráfico não. Esse é o Brasil de 2025. E não importa a sua posição política, você sabe por que eles não me colocam mais em nenhum veículo de imprensa? Você tem saudade do Paulo Figueiredo debatendo? Você sabe por que eles não me colocam mais em nenhum veículo de imprensa? Eu vou dizer para vocês. Porque eu tinha que dizer isso na cara de cada um dos jornalistas da Globo News e ninguém ia ter condição de me criticar. Muitos de vocês sabem que eu tenho boa relação com vários jornalistas da velha mídia. Uma delas, eu vou dizer que foi mulher, de um grande veículo. Estava batendo papo comigo e falou assim, Paulo, mas quem é? O Trump está fazendo essas coisas contra o Alexandre de Moraes, mas quem é o Trump para falar de liberdade de expressão? Eu falei, mas qual é o problema do Trump por liberdade de expressão? Aí a pessoa veio e falou, tá vendo o que ele está fazendo nas universidades? Está prendendo as pessoas só porque elas apoiam a Palestina? Eu falei, mas isso não é verdade. O Trump está negando o visto e retirando a permissão de ficar nos Estados Unidos de pessoas que apoiam uma organização terrorista, o Hamas, que é uma organização tão terrorista porque ela pratica um negócio chamado terrorismo, tipo botar criança no forno, atacar mais de 1.000 civis em outubro do ano passado em Israel e por aí vai. Não, mas o Trump está perseguindo as pessoas que são a favor da Palestina. Eu falo assim, quantos juízes, quantos jornalistas já tiveram seu passaporte cancelado por apoiar a Palestina? Pelo contrário, jornalistas falam as maiores barbaridades aqui nos Estados Unidos e não acontece nada com ninguém. Eu falo, encerro a discussão, me dá o nome de um jornalista que tenha sofrido qualquer tipo de repercussão. Ou indivíduo. Não, mas esse é o modelo americano. Eu falo, é verdade, esse é o modelo americano. É o modelo que formou a sociedade mais justa, mais próspera e mais livre que esse planetinha já teve. Aliás, os tradicionalistas, os com fetiche da era pré-moderna, Idade Média, etc., que me perdoem. Esta liberdade organizada americana que gerou a sociedade mais próspera, mais livre, mais justa e mais poderosa da história do planeta, onde as pessoas vivem melhor do que jamais viveram. Esse é um modelo. Tem outro modelo. Tem o modelo da China, tem o modelo da Rússia, tem o modelo da Alemanha nazista, tem o modelo do Irã, tem outros modelos. O Brasil pode escolher o seu próprio modelo. O que ele não pode é querer fazer parte da comunidade que gerou o modelo bem-sucedido. E a Europa está nessa discussão de se ela quer fazer parte desse modelo ou não. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso.
Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.